O lenhador avista algumas pessoas, que então se transformam na árvore. O lenhador questiona sua sanidade, jurando que viu uma pessoa real. Como isso pode ser? Ele pensa consigo mesmo que isso poderia ser efeitos da seiva, impactando cognitivamente o protagonista, sendo apenas delírios. Não pode ser possível que essas árvores sejam realmente pessoas. Elas não podem sentir dor. Ele os leva para sua cabana. Quando é hora de levar o último pedaço, ele entra na sua cabana e percebe que está com forte dor de cabeça, com as mãos tremendo. Ele considera se foi a escolha certa aceitar o trabalho. Quando ele se aproxima da pilha de pedaços de árvores, sua visão de repente fica embaçada quando ele só pode ver as coisas em vermelho, com as toras desaparecendo, com cadáveres de pessoas aparecendo no lugar. O protagonista tenta desesperadamente se convencer que aquilo que ele vê não é real. Sua visão volta ao normal e ele coloca o último pedaço na pilha. Indo dormir, ele acorda no dia seguinte. Só sentiu uma sensação estranha, como se fosse abandonado conseguindo encontrar a árvore. O primeiro golpe que ele faz com a árvore, os galhos começam a crescer, gritando, chorando como se fosse um humano, gritando de dor. O protagonista grita de volta que isso não é real e é apenas uma árvore. Quando de repente a árvore volta ao normal, ele promete que não vai ficar ali por mais muito tempo, somente por uma semana. Ele vai levando os pedaços pequenos, carregando os pedaços para sua cabana. Ele volta para a cama só para acordar no dia seguinte. O protagonista pensa que as árvores têm uma mente conectada, como se fosse uma colmeia, sem identidade melhores que os seres humanos, considerando que ele está fazendo a coisa certa em derrubá-las. E quando ele percebe que não consegue dormir, pensando demais nas árvores, ele se levanta com o céu ainda escuro. Quando ele alcança outra árvore, sua visão muda, se transformando em um humano. Ele pega seu machado e balança, quando de repente o humano cai, rastejando para longe em uma tentativa desesperada de fugir do maníaco empunhando o machado. O protagonista continua tentando se acalmar, que são apenas árvores e nada mais. Ele não deveria se preocupar, suas tentativas de convencer se tornam cada vez mais fracas, como se não acreditasse em si mesmo. Mas de qualquer forma, ele leva o cadáver que pensa ser parecido e leva para a árvore. Nesse ponto, não está claro se ele matou por engano um ser humano real ou se ele só cortou uma árvore que fez ele alucinar. Sua mente está toda impactada, ele não sabe nem se é real ou se é ficção. Ele vai deitar na sua cama de novo para acordar no dia seguinte. Enquanto ele dorme, ele pensa consigo mesmo que está matando pessoas. E os corpos estão se acumulando, mas ele não pode dizer realmente por mais tempo. Ele realmente não pode dizer mais nada, porque ele não sabe. Sua visão vermelha com árvores se tornando humanoides e andando por aí. A visão simplesmente horroriza o protagonista, que esteve sozinho todo esse tempo, chorando para si mesmo que são apenas árvores e nada mais. Ele chora para si mesmo que não matou ninguém e só derrubou árvores. E não consegue pensar direito, sua visão não está voltando ao normal. Ele volta para a cabine e tenta ir dormir, pensando como as árvores remodelaram sua mente quando que ele acorda. E no dia seguinte, ele vai para a parede de grafite, pensando que havia derrubado a árvore. E meio feito de uma poça de sangue ainda. Ele se pergunta se realmente matou uma pessoa que estava pintando com spray. A maneira que ele passou tem sinais de alerta de sangue, árvore, casca da árvore branca que causou alucinação como cortá-la, por eventualmente causar confundir linhas entre realidade e a ficção, confundir cortar árvores e matar pessoas. Com a mente não pode mais diferenciá-lo por causa do efeito da árvore. O lenhador começa a entrar em pânico, pensando que ele realmente tinha matado alguém. E quando sua mente é tomada por flashes das árvores e movimentos, fechando o que faz com ele, caso ele tenha um colapso, gritando e agindo frenético. Ele percebe que o lugar não é mais o mesmo, como todos os frequentadores tivessem abandonado o parque, talvez com medo das árvores, ou talvez com medo dele. As sirenes da polícia são ouvidas logo em seguidas de... No primeiro final, a polícia captura ele e prende. Mesmo que eles foi avisado, a polícia foram avisados sobre eles, porque ele estava derrubando árvores, só que no caso não eram árvores. Ele estava matando pessoas e colocando os corpos. Você lembra do repórter? O repórter que denunciaram. Aí a polícia investiga a cabana dele e descobre que tinha vários corpos juntos, de pilhas, de madeiras, totalmente desmembrados. A empresa que contratou ele não assumiu responsabilidade pelas mortes. Como essa área era restrita e não era autorizada, a pessoa não deveria ter entrado.
Devido a esse laço legal, eles só receberam uma multa moderada por falta de melhor segurança.